Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui das leis de Deus, falando sobre a lei do progresso. A lei do progresso é a sétima lei que estamos vendo aqui juntos, nesses vídeos que vêm sendo publicados a cada semana, praticamente. A lei do progresso pode ser dividida em 6 tópicos principais: o estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo sobre o progresso. O estado natural. O estado natural é o ponto de partida de desenvolvimento intelectual e moral, ou seja, o estado natural é o estado primitivo da vida, é a infância da humanidade. O homem carrega em si o germe de seu aperfeiçoamento. Ele não está destinado a viver permanentemente no estado natural, da mesma forma que não está destinado a viver permanentemente na infância. Já a lei natural, ela é diferente do estado natural. A lei natural ou leis naturais contribuem para o progresso da humanidade. São as leis de Deus. O homem deve progredir sem cessar. Deus criou o homem para que ele progrida. Pensar que um homem pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a própria lei do progresso. Marcha do progresso. O homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social, como vimos aqui na lei de sociedade. O progresso moral, ele é a consequência do progresso intelectual. Todavia, não segue sempre imediatamente. Por isso existe hoje uma diferença muito grande, uma distinção muito grande entre um progresso intelectual que nós alcançamos e o nosso próprio progresso moral. O progresso intelectual contribui para o progresso moral, fazendo com que o homem compreenda o bem e o mal. Daí, então, o homem pode se utilizar do seu livre-arbítrio. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos de cada homem, de cada um de nós. Nos povos mais esclarecidos, frequentemente, também encontramos muitos seres que são pervertidos. A resposta para essa distorção encontra-se no fato de que os indivíduos só alcançam o progresso completo passo a passo, vagarosamente. Até que o senso moral tenha se desenvolvido neles, esses indivíduos podem mesmo se servirem de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Os homens que tentam barrar, deter a marcha do progresso e tentam fazer a humanidade retrogradar, eles serão ensinados, castigados por Deus. O progresso é uma condição da natureza humana. O progresso é uma força viva que as más leis podem retardar, mas não impedir a sua evolução. Quando as leis se tornam incompatíveis com o progresso alcançado em determinado momento pela sociedade, o próprio progresso as afasta, junto com todos aqueles que tentam mantê-las. Assim será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, com as leis divinas. O aperfeiçoamento da humanidade segue um progresso lento e regular, que resulta da força dos acontecimentos. Porém, quando um povo não avança no tempo adequado, Deus lhe provoca eventualmente um abalo físico ou moral que o transforma. É o que estamos percebendo atualmente, com a lei da destruição, com essa doença que nos abala. Embora a perversidade do homem seja grande, ele continua avançando em direção ao bem. Cada vez mais compreende melhor o que é o mal e que a cada dia corrige os seus abusos. É preciso que haja um excesso do mal para fazer o homem compreender a necessidade do bem e das reformas necessárias ao ser. Eventualmente é assim. Os maiores obstáculos ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Isso em relação ao progresso moral.
O progresso intelectual caminha sempre e, em uma primeira análise, parece dar ao orgulho e ao egoísmo um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclareçam seu espírito. Dessa forma, podemos compreender que mesmo do próprio mal pode originar o bem. Porém, esse estado de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres e dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Então, percebemos que há duas espécies de progresso que se ajudam, porém não estão no mesmo grau de desenvolvimento: o progresso intelectual e o progresso moral. Povos degenerados. A história nos mostra que vários povos que, após passarem por situações difíceis, retroagiram à barbárie. Esse fato retrata apenas uma fase de perturbação e confusão, que logo em seguida retomarão o caminho da evolução e do progresso. Ainda existem raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso, porém essas raças vêm se extinguindo corporalmente a cada dia. Todos os homens irão de selvagens a civilizados. Deus não esquece, não deserda ninguém. Quando a lei de Deus for, por toda parte, a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para com outro indivíduo. Então, os homens viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para com o seu próximo, nem tampouco viver às suas custas. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Quando esses indivíduos passam a ser a maioria, influenciam os demais, promovendo, dessa forma, a evolução e o progresso. De tempos em tempos surgem homens de gênio, que dão um impulso no progresso. Também ocorre que homens com autoridade surjam e promovam o progresso. A civilização. A civilização é um progresso incompleto. Está em desenvolvimento e seus males desaparecerão quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. As faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para se alcançar uma civilização perfeita, uma civilização completa. A civilização completa será reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. O fato da civilização ter feito e vir fazendo grandes descobertas e invenções maravilhosas, como maior conforto, acesso à informação, produtos sofisticados, desenvolvimento tecnológico e outras modernidades, não significa que atingimos a civilização completa. Esse estágio, a civilização completa, só será atingido quando houvermos banido da nossa sociedade os vícios que existem atualmente, como os excessos de toda ordem. Quando pudermos viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Atualmente somos povos apenas esclarecidos, o que significa que cumprimos com a primeira fase da civilização. Um povo só se torna civilizado quando seus indivíduos são menos egoístas, com menos cupidez e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e nascimento estejam menos enraizados nas pessoas, porque são preconceitos incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhor respeitadas, onde haja menos infelizes e, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhe faltar o necessário. Progresso da legislação humana. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, se os homens as entendessem bem e tivessem vontade de praticá-las. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça.
Ou seja, à medida que essas leis são feitas para todos e se identificam com a lei de Deus ou lei natural. A lei natural é imutável e é a mesma para todos os homens. A lei humana, não, essa é variável e progressiva. Quanto mais atrasada é a sociedade, mais severas são as leis dos homens. Nesse caso, essas leis são mais para punir os homens do que para educá-los. Naturalmente, o homem vem reformando suas leis. São homens de bem que reformarão muitas outras lá adiante. Influência do Espiritismo sobre o progresso. O Espiritismo se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. O Espiritismo contribui para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade, e principalmente fazendo o homem compreender que ele pode assegurar seu futuro pelos atos presentes. Os espíritos ensinam hoje, e quando eu falo hoje, mais de 160 anos atrás, essa obra foi publicada, a obra do Allan Kardec, porque a humanidade está preparada e já tem as condições de receber e entender os ensinamentos contidos na doutrina espírita ou doutrina cristã. Os espíritos não aceleram suas manifestações visando promover o progresso de forma mais rápida, porque Deus quer deixar o mérito do progresso para a razão dos homens, para os próprios homens. Na verdade, o mérito tem que ser nosso. Nós é que temos que fazer o trabalho de evolução. Nossa evolução pessoal e a evolução da sociedade, da humanidade como um todo. E aqui nós terminamos esse breve trabalho sobre a lei do progresso. Muito obrigado por você ter estado comigo. Peço que você dê um like, que você se inscreva no canal. Peço que você contribua com esse trabalho, divulgando esses vídeos em suas redes sociais. Assim estaremos juntos trabalhando na divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado, muito bom te ver aqui e até a semana que vem.